Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu quero trazer pra vocês aqui um match que rendeu ao Kasparov a alcunha de O Monstro com Mil Olhos. Qual que é a história desse match? Ele aconteceu em 1986 e foi jogado entre o Garry Kasparov e o Tony Miles. Eram 6 partidas e o resultado foi 5,5 a meio. O Kasparov completamente obliterou o oponente dele. Bom, e aí fica fácil entender por que no final o oponente dele disse que bom, eu pensei que eu ia enfrentar um campeão mundial e não um monstro com 1000 olhos que tudo vê. Bom, então sem mais enrolação, vamos para a partida. Eu escolhi aqui uma das partidas mais interessantes que eu achei entre as 6. Então vamos lá. O Tony Miles abriu com D4, veio D5, C4, gambito da dama, C6, a defesa eslava, cavalo C3, cavalo F6, E3 e aqui E6, transpondo para uma defesa semi-eslava. Cavalo F3, cavalo D7, bispo D3. Aqui o Kasparov joga C toma D4. O objetivo desse lance é quebrar um pouco a simetria da posição, mas também ganhar um tempo aqui em cima desse bispo, com o lance B5 agora. A gente quer jogar o bispo aqui nessa diagonal, então a gente ganha esse tempo aqui em cima do bispo branco. Segue bispo D3, A6, protegendo o peão aqui de B5, porque o principal plano aqui das pretas nessa posição é jogar o lance C5, essa ruptura. É muito importante contestar o centro das brancas. Sem esse lance aqui, as pretas estão perdidas. Então, mas primeiro elas precisam defender o peão aqui de B5. As brancas saem com E4. Expandir aqui no centro é a principal forma de iniciativa das brancas. Avançar esses peões aqui. As pretas fazem a ruptura que elas tanto querem. E aqui E5 é o principal lance. Aqui o Kasparov, em vez de mover o cavalo, ele captura em D4, contra-atacando aqui o cavalo das brancas. E aqui as brancas jogam o melhor lance, que é cavalo toma B5. Capturando o peão e deixando os dois cavalos aqui atacados. Bom, aqui nessa posição, o principal lance é jogar A toma B4 ou A toma B5. Depois do qual as brancas também vão capturar o cavalo. Segue G toma F6. Roque. As brancas elas não podem capturar esse peão aqui imediatamente, porque se vier bispo toma peão, tem dama A5 cheque e ataca o bispo ao mesmo tempo. Então, primeiro as brancas têm que fazer o roque e agora as pretas aproveitam para defender o peão. Essa aqui é a principal linha aqui da variante Merano, né? A principal continuação, né? Porém, o Kasparov não jogou isso. Ele escolheu uma variante secundária. Aqui, depois de cavalo toma B4, ele joga esse lance cavalo G4, que tira o cavalo aqui do ataque do peão e coloca duas peças atacando aqui esse peão de E5. As brancas aqui jogam o lance dama 4, que é o melhor lance, porque temporariamente defende o cavalo, já que ele crava aqui o peão por causa da torre. E além disso, a principal ideia é controlar aqui a casa de B4 para as pretas não conseguirem dar esse cheque aqui, que levaria à troca de algumas peças, o que não é interessante. Por exemplo, se em vez de dama 4 as brancas jogam direto cavalo toma D4, seguiria bispo B4, cheque, bispo D2, por exemplo, bispo toma, dama toma e bispo B7. Simplesmente desenvolvendo a peça aqui, atacando o defensor aqui do peão de E5, e as pretas vão eventualmente recuperar esse peão aqui com uma posição bem sólida e bem igualada. Por isso que o dama A4 é um pouco mais preciso. Mantém um pouco mais de pressão em cima das pretas.
Aqui a engine sugere que o lance bispo b7 seria a melhor continuação, mas o Kasparov jogou cavalo de G toma e5 direto, recuperando imediatamente o peão já. É um lance jogável, porém bem arriscado, porque ele vai levar uma continuação aqui meio bizonha, que é o seguinte: depois de cavalo toma cavalo, cavalo toma cavalo, as brancas têm esse cheque duplo aqui em D6, com o cavalo e a dama dando cheque no rei, e o rei é obrigado a se mover. Rei E7, único lance. E agora vem cavalo toma C8, cheque. E aqui por alguma razão o Kasparov não joga o lance mais óbvio, que é simplesmente capturar o cavalo aqui com torre toma C8. Talvez ele não gostou da continuação, que seria bispo toma 6, torre A8, e depois de dama B5. A posição é mais ou menos balanceada, porém é bem complicado você defender aqui no longo prazo esses dois peões passados conectados. Talvez ele ficou um pouco receoso de enfrentar isso aqui, por isso que ele escolheu uma outra variante, que é simplesmente jogar rei F6. Não é muito comum você ver o Kasparov com o rei em F6 assim, numa posição dessas, logo no lance 15. Só que aqui as brancas elas cometeram um erro. Em vez de seguir com o lance bispo toma A6, que levaria algumas posições bem parecidas até com o que eu acabei de mostrar depois de torre toma C8, elas jogaram aqui o lance bispo E4. Esse lance aqui ele ataca a torre e basicamente força as pretas a tomarem aqui o cavalo. E aqui eu acho que as brancas se embananaram um pouco, porque elas começaram a misturar um monte de ideias. Primeiro, elas não capturaram aqui o peão. Em vez disso, elas tentaram criar uma espécie de ataque aqui no rei do Kasparov, que está meio exposto aqui em F6. Foi jogado o lance H4. Esse lance cria uma ameaça imediata de bispo G5, que ganha material aqui, atacando o rei e a dama. O Kasparov, obviamente, defende isso aqui. E aqui, na minha opinião, as brancas jogaram um lance completamente incongruente com o lance anterior. Elas jogaram rock. Tipo, não faz muito sentido pra mim você avançar esse peão aqui e no próximo lance rocar. Ou então você roca logo, ou então você vai com tudo pra cima. A partir de agora aqui, esse peão aqui não é nada mais do que uma debilidade, né? E a partir de agora, o Kasparov meio que começa a tomar o controle da partida. Primeiro ele joga torre C4, ataca a dama. As brancas elas não podem capturar esse peão aqui, porque elas vão acabar perdendo material. Seguiria depois de... Por exemplo, depois de dama captura 6, vem D3, ataca o bispo. Esse bispo ele tá meio sem casa. E segundo, se ele sair para algum lugar, por exemplo, para B7, vai vir um lance D2 que simplesmente prende esse bispo aqui e ganha material de qualquer forma. Por isso que em vez de capturar o peão, as brancas jogam aqui dama D1. Segue o lance D3 de qualquer forma, ataca o bispo. As brancas defendem o bispo aqui com a torre. E agora o Kasparov joga um lance muito legal, que é torre toma C1. Novamente com a ideia aqui do garfo aqui em D2 com esse peão. Depois de torre captura torre, D2. O Anthony Maio joga torre F1. E vem agora o lance dama D4. O Kasparov não podia capturar a torre imediatamente, por causa que o peão está cravado aqui. A dama estava caindo aqui com cheque, né? Porém, agora ele ataca o bispo. E além disso, se o bispo sai, ele pode capturar aqui, criando uma nova dama e ganhando a torre também. Segue torre C2. Kasparov captura o bispo. E finalmente as brancas conseguem se livrar desse peão aqui, que estava destruindo a posição. O Kasparov aqui ele tem uma pequena vantagem material, de 2 peças por uma torre, né? 6 por 5. Fora a vantagem posicional que ele também tem, né?
Como a gente pode ver que esse peão aqui tá totalmente caindo aqui no momento. E o rei aqui das pretas está até mais seguro do que o rei das brancas, por incrível que pareça. Veio o lance bispo C5 aqui para terminar o desenvolvimento. Depois de torre 1, dama toma H4, né, o peão cai. E aqui a partida já está praticamente ganha. Teve mais alguns lances aqui, que foi só um esperneio basicamente. Mas não tem muito o que fazer aqui mais. Dama C2, bispo B4, ataca as duas torres, vem torre toma E5, bispo toma D2, G3, e depois de dama D4, torre E4, dama D5, Tony Miles abandona a partida. Já que o déficit de material aqui é bem grande, não tem nenhum contra-jogo aqui para as brancas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida e dessa história aí de como que o Kasparov ganhou aí o apelido de Monstro de Mil Olhos, né? Todo mundo sabe que ele foi um dos maiores enxadristas, grande calculador, que capaz de enxergar praticamente tudo. E essa aí foi só mais uma demonstração aí da habilidade dele. Não esquece de dar aquele like se você gostou do vídeo, comenta aí o que você achou e compartilhe também aí com seus amigos. Manda no grupo aí do WhatsApp do pessoal que joga xadrez e até a próxima. Valeu!